capítulo de número 3. E na medida que você for achando, vá se levantando. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos estar lendo a partir do verso 7. Uma carta do Senhor Jesus endereçada à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia. Versículo 11 diz assim, versículo 7 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos seus pés, e saibam que eu te amo. Como tu guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Espírito Santo, nesta hora, em nome de Jesus, me coloco diante do Senhor, e que ao abrir a minha boca, que não fale eu, mas fale o Senhor. A voz, o timbre da voz pode ser do Alex, mas a revelação é do Senhor, a palavra é do Senhor. Então, nesta noite, que esta palavra, como diz o Senhor Jesus, o semeador saiu a semear, e a semente eram palavras. Eu quero semear a semente da tua palavra, e nesta noite que encontre-se aqui corações que sejam terra boas, corações que se abrem para ser terra boas, e não terra rochosa, e não terra à beira do caminho, e não terra no meio dos pedregais, não terra no meio dos espinhais, mas terra em que a semente possa cair, e a semente possa crescer, brotar e dar 30, 60, 90 e 100 por um. Nós oramos para que haja nesta noite uma blindagem do teu Espírito através desta palavra ao nosso espírito, ao nosso coração, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. 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 Glória a Deus. Podem sentar. Eu vou usar os textos. O texto básico da nossa mensagem nessa noite, ele é literalmente o versículo de número 11, a parte de número B, que a parte A, Jesus disse: eis que eu venho sem demora. Eis que eu venho sem demora, eu estou chegando. E ele diz no versículo, na parte B: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
guarda o que tens para que ninguém tome ou ninguém roube a tua coroa. Tua Bíblia pode estar dizendo assim. Então eu quero usar o contexto geral para trazer a nós uma introdução e entrar nesse texto, nesse tema, porque é o tema da nossa noite de pós-tabernáculo, com o tema Ouse Sonhar. A igreja, ela é um sonho de Deus. Quem aqui crê nisso? Que a igreja é um sonho de Deus na terra. Deus sonhou com a igreja. Quando Deus sonhou com Adão e Eva, Ele já sonhava com a igreja, porque a igreja é composta de famílias, e família está no coração de Deus. Família é o sonho de Deus. Deus não quer um templo feito por mão de homens, cheio de pessoas, simplesmente para dizer que veio a uma igreja. Se lá na verdadeira igreja, na igrejinha, a sua casa, onde aqui eu sou o pastor, ele é o sumo pastor, mas lá na sua igreja, ele continua, na sua casa, ele continua sendo o sumo pastor, e você é o pastor da tua casa, você é a pastora da tua casa. Ele não teria por que sonhar com uma igreja se ele não sonhasse primeiro com família. Olha para o irmão do seu lado e diga para ele: a sua casa é uma extensão do corpo de Cristo, é uma extensão da igreja. E o sumo pastor, ele manda uma mensagem para o anjo da igreja. E aí ele diz que é nessa mensagem para o anjo da igreja que estava em Filadélfia. Escreve a igreja e diz: isso diz o que é santo. Primeira característica, quem estava dizendo era santo. Jesus, ele podia sim tomar esse atributo para ele. Todos nós sabemos que uma pessoa hoje chegar e dizer eu sou santo, ela diz pela fé. Ela diz porque crê no poder do sangue de Jesus que a purifica. Mas Jesus, quando está dizendo aquele que é santo, é porque ele venceu o pecado, ele venceu toda a morte, ele venceu o inferno, ele venceu tudo. E ele se apresenta vivo, porque ele pôde vencer a morte. A morte é o poder do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Jesus venceu a morte. A santidade vence a morte. Pode dizer amém? Amém. Ele diz, isso diz o que é santo. Segunda característica, ele é também verdadeiro. Diga santo. Santo. Está fraco? Diga santo. Santo. E verdadeiro. Verdadeiro. Então ele é santo e ele é verdadeiro. Não tem como, parece redundante, mas tem algo de Deus para mim e para você aqui. Ele é santo, mas ele é verdadeiro. E parece que, lógico, não tem como uma pessoa ser santa se ela não consegue ser verdadeira. Você há de concordar comigo, é ou não é verdade? Não tem como uma pessoa dizer que é santa se ela não consegue ser verdadeira. Mas Jesus não estava simplesmente dizendo aqui que ele era santo e ele era verdadeiro porque ele na terra foi verdadeiro. Mas ele era santo e verdadeiro porque nele estava se cumprindo toda a palavra daquele que é o Deus que fala e cumpre, o Deus que promete e faz, o Deus em quem não há sombra de variações. E a Bíblia diz que todo homem seja mentiroso, todavia seja Deus verdadeiro. O teu Deus é verdadeiro. A Bíblia diz, falando Deus se cumprirá. Ei, aqui quem tem uma palavra de Deus para a tua vida? Se você tem uma palavra de Deus, você tem um sonho. Se você tem um sonho, ouse sonhar esse sonho. Se esse sonho é de Deus, procure ser santo. O Senhor disse a Abraão: todavia Abraão, anda na minha presença e seja perfeito, seja santo. Seja santo como o Senhor teu Deus é santo. Porque a única coisa que pode me afastar, pode te afastar, pode me impedir, te impedir, nos impedir de vencer, de tomar posse do nosso sonho. O sonho que temos é o pecado. Não é nem as dificuldades, porque as dificuldades nós temos uma certeza, elas só vão vencer enquanto estiver em nossa ignorância. Mas Jesus disse: e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Jesus também disse: errais porque não
conheceis. Então, enquanto eu não conheço, eu sou vencido pela circunstância. Quando eu tomo conhecimento de como se vence a circunstância, agora a circunstância se torna fraca. Eu vou vencer a circunstância e eu vou ousar a sonhar, eu vou vencer o sonho. Mas Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está fechada, o braço do Senhor não está encolhido, pelo contrário, o braço do Senhor está esticado, estendido sobre você, sobre mim. A mão do Senhor está aberta sobre mim e sobre você. Para quê? Para te abençoar, para te abençoar, para te abençoar. Amém. Mas ele diz: mas o vosso pecado faz uma separação entre vós e Deus, para que ele não possa vos abençoar. Então o meu pecado impede que o meu ousado sonho seja respaldado por Deus, por causa de um pecado que está sendo um abismo entre eu e o poder de Deus. O poder de Deus, ele vem nesta noite, ele vai quebrar todo esse abismo, porque Jesus já morreu no Calvário, e a cruz é a ponte que nos liga de volta a Deus. A nossa conversão, nós não convertemos simplesmente para parar de fumar, nós não convertemos simplesmente para parar de beber, nós não convertemos simplesmente para parar de curtir música do mundo, nós convertemos porque entendemos que existe uma terra que emana leite e mel, e que nós agora temos uma missão, temos uma visão, temos um propósito aqui nessa terra. Qual é o propósito? Implantar o reino de Deus nessa terra, trazer almas para Jesus, ganhar almas e ser uma igreja fiel, ser uma igreja verdadeira, ser uma igreja autêntica, ser uma igreja de família, ser uma igreja que glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Você foi chamado para ser isto. Você foi chamado para ser verdadeiro como ele é. E ele diz: eu sou o que tem a chave de Davi. Eu abro e ninguém fecha, e eu fecho e ninguém abre. Com Jesus não tem sim, sim, mais ou menos, e não, não. Com Jesus é sim ou não. Lembra-me quando Deus fala com Moisés que Moisés não vai entrar na terra de Canaã, e Moisés vai clamar a Deus. E quando Moisés vai tentar pedir a Deus misericórdia, a palavra de Deus para Moisés é: Moisés, basta, não toque comigo mais nesse assunto, basta, não toque mais nesse assunto. Eu falei, está falado, eu não vou voltar atrás. Olha para o irmão do teu lado e diga para ele: uma vez Deus tendo falado a ti, ele não volta atrás. Quem pode dizer amém? Amém. Então eu preciso guardar o que eu tenho, eu preciso guardar isto, eu preciso guardar a palavra, porque o Deus que eu creio, ele não volta atrás com a sua palavra. Ele diz: quando eu abro a porta, quando eu abro o caminho, quando eu abro, ninguém fecha. Amém. Quando eu fecho, ninguém abre. E tem porta, meu irmão, que Deus fecha, e tem porta que, quando é Deus que fecha, na verdade ele está abrindo uma porta de escape para nós. Ele está abrindo uma porta de livramento para nós. Ele fechou aquela porta porque ele sabia que aquela porta poderia ser uma porta larga, uma porta que nos levaria ao mal, nos levaria ao pecado, nos levaria ao abismo, nos levaria à destruição. Então ele fechou ela para nós, e você fica resmungando, você fica reclamando, achando que Deus está sendo ruim com você. Deus não está sendo ruim. Quando Deus fechou a porta, quando Jesus fechou a porta, ele dizendo: eu fechei para te dar livramento, eu fechei porque era melhor para você, eu fechei porque você não precisava daquela porta, aquela porta era um perigo na tua vida, mas olha para frente, e quando você olha, ele abre uma outra porta, e ele diz que a porta que ele abre, a porta que ele tem para nós é estreita. Você olha e diz: mas essa porta é tão estreita, o que essa porta tem de bom para mim? Ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem, porque ele é aquele que faz uma mesa no deserto para mim e para você. Quando você acha que não pode, ele pode. Quando você acha que não dá, ele diz que dá. Quando você diz eu não tenho, ele diz eu tenho. Quando você diz eu não consigo, ele diz eu consigo. Quando o médico diz não pode, ele diz pode. Quando o médico diz ninguém pode, só Deus, ele olha e diz: realmente é só eu que posso, porque eu posso todas as coisas, porque eu sou o Deus da sua vida. Glória a Deus. Então ele diz assim: eu conheço as suas obras,
diz: eis que eu coloco diante de ti uma, diga, porta aberta, Porta aberta. e ninguém pode fechar. Eu coloco diante de ti uma porta aberta, diga, porta aberta. Porta aberta. Então Deus, Ele sempre está interessado em colocar diante de nós uma porta aberta. Agora olha para o irmão do teu lado e diga para ele: essa porta, quem abre e quem coloca é Deus. Então tem porta que eu quero abrir, tem porta que eu estou querendo abrir e Ele já a fechou, ou Ele está querendo fechá-la. Tem porta que você está querendo entrar e Ele diz: não entre. Por quê? Porque eu não abri essa porta para você. Mas eu tenho sonhos. Então, se você tem sonhos, não entre por essa porta. Por quê? Porque essa porta não te levará aos sonhos que você tem. Essa porta não te levará aos sonhos que eu tenho para a sua vida. Em contrapartida, eu coloco diante de ti uma porta aberta e ninguém poderá fechá-la. Ah, se fosse você, dava um glória. Ah, se fosse você, dava um amém. Ah, se fosse você, levantava a mão e dizia: é para mim essa palavra, sabe por quê? Porque quando ele diz eu coloco, ele está dizendo assim: eu sou o que sou. Eu sou todo-poderoso. Eu é que coloco a porta aberta. E quando Ele coloca a porta aberta, deixa eu te falar, pode juntar o inferno inteiro. Pode todos aqueles que são invejosos, ciumentos, todos aqueles que intentam contra ti, pode se levantar, mas Ele colocou a porta aberta. E ela vai acontecer, ela vai cumprir na tua vida. Tudo aconteceu para dizer a José que ele não teria a realização daqueles sonhos. Irmãos se levantando contra, irmãos invejosos, irmãos ciumentos, irmãos que o odiavam, todos com ciúmes, todos fazendo maus tratos contra ele, vendendo, traindo. José é um personagem aqui, exemplo, para nós entendermos que quando Deus ele lhe dá um sonho, Ele está lhe dando uma visão de uma porta aberta. Olha para o irmão que lá, diga para ele: um sonho. Um sonho É uma porta. Um sonho é uma visão de uma porta aberta. Porta aberta. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então é Ele que tem essa visão. E aí o versículo diz assim, 3, versículo 9, versículo 8 ainda diz: ninguém pode fechar, porque tendo pouca força guardasse a minha palavra. Diga: pouca força. Pouca força. Vai recebendo essa palavra. Ele diz assim: eu tenho uma chave, eu abro e ninguém fecha. Eu sou aquele que abre na tua frente uma porta. Por que ele abre a porta? Porque ele está dizendo assim: porque você tendo pouca força, tem porta, tem sonho que Deus te deu para sonhar, que Ele é tão ousado que você não ouse querer abrir. Pode ficar tranquilo, porque se Ele te deu o sonho, Ele mesmo abrirá as portas, Ele mesmo abrirá as oportunidades, Ele mesmo abrirá o caminho. Por quê? Porque Ele sabe que você tem em si mesmo poucas condições ou pouca força. Diga: pouca força. Pouca força. Tem muita gente que está se dando mal, é porque tem interpretado mal, porque alguns são fortes e se diz fracos, outros estão fracos e se dizem fortes. A minha maior força, a sua maior força para realizar sonhos
Sabe o que tem que ser? Olha o que o texto diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Onde está a sua vitória? Quando você guarda a palavra. Onde está a minha vitória? Onde está a sua vitória? Diga: guardando a palavra. Guardando a palavra. Porque quando eu guardo a palavra, eu estou recebendo o poder, a força que vem dele. E aí nós temos um exemplo bem claro para lhe mostrar. Enquanto Sansão guardou a palavra do Senhor, Sansão foi forte. Quando Sansão ignorou a palavra do Senhor e continuou achando que era forte, Sansão estava fraco, caindo na mão de uma Dalila. Enquanto Sansão guardou a palavra, sendo fraco, guardou a palavra, foi forte. Paulo diz: foi-me dado um espinho na carne, e eu orei e jejuei por 3 ocasiões, e em todas as ocasiões o Senhor me disse: basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Paulo diz: então eu tenho alegria quando eu me sinto fraco, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque quando eu estou fraco, eu me volto para a palavra. Quando eu estou fraco, eu me volto para a promessa. Quando eu estou fraco, eu olho para o sonho que Deus falou que ia me dar e digo: foi o Senhor que falou, não foi eu que inventei, foi o Senhor que disse, então eu acredito na tua palavra. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Santo é o Senhor. E ele diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não negaste o meu nome. Versículo 9: eis que farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são. Os que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e se prostrem aos teus pés e saibam que eu te amo. Aleluia, glória a Deus. Olha para o irmão do teu lado, diga para ele: não dá para mentir, não dá para fingir o tempo todo. Uma hora, o que está oculto será revelado. Não dá para mentir. Uma igreja linda, uma igreja que o Senhor até agora está falando com ela acerca da sua vontade para com ela, e ele está dizendo: porém, aos da igreja, aos da sinagoga de Satanás, aqueles que se dizem judeus e não são, eu vou envergonhá-los, porque eles na verdade tramam contra os teus sonhos, e eu vou fazer com que eles, prostrados, vejam que eu te amo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vejam que eu estou contigo. Ah, você não está entendendo. Você não está entendendo. Se você estivesse entendendo, você tomaria posse da vitória. Tomaria posse dessa palavra. Glória a Deus. Infelizmente nós vivemos em um século, em um tempo que não era para ser isso.
Nós vivemos em um tempo em que as pessoas, elas estão com Bíblia de crente, com roupa de crente, cabelo de crente, hino de crente, pregam como crente, cantam como crente, oram como crente, fecham o olho como crente, falam até em língua como crente. Mas o Senhor diz: é da sinagoga de Satanás. É da sinagoga de Satanás. Porque quem é Satanás? Satanás, a palavra Satanás é adversário. Adversário. E quem é Satanás? O adversário de Deus. E quando é que eu me torno adversário de Deus? Quando eu não cumpro a sua palavra. Eu posso estar dentro da igreja, eu posso estar tendo a Bíblia, eu posso estar glorificando, eu posso estar cantando, mas o que Deus quer ver, se eu tenho aqui dentro a doutrina da palavra, quando eu saio do lado de fora da igreja, quando eu estou lá fora, quando eu estou lá na rua, quando eu estou lá no meu trabalho, quando eu estou na escola, quando eu estou aonde for, os olhos do Senhor estão me vendo. Não tem essa de que olhei para um lado, olhei para o outro, o pastor não está, o presbítero não está, o irmão não está, só está eu aqui, estou liberado, está nada. Vou lhe dizer, tem só duas pessoas te vendo: Deus e os anjos, Satanás e todos os demônios. E a Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não encontra lugar. Então, na hora em que eu estou sozinho, é a hora que Deus quer ver se eu sou da sinagoga de Deus ou se eu sou da sinagoga de Satanás. Se eu estou desprezando a palavra ou se eu não estou desprezando a palavra. Então ele disse: tendo pouca força, guardasse a minha palavra. Aleluia! Glória a Deus. Onde está a diferença? A diferença não está aqui na igreja simplesmente. A diferença está no que eu faço com a palavra de Deus quando eu estou sozinho, quando eu estou lá fora, quando eu estou no meu smartphone. O que tem de smartphone de cristão que se diz cristão, cheio de pornografia. Nunca se teve tanta pornografia na mão de pessoas, eu vou dizer de crente, como agora na era do telefone celular e da internet. Músicas do mundo, músicas mundanas, músicas de Satanás, músicas doutrinadoras do inferno no celular de crente, imagens doutrinadoras do espírito da pombagira, imagens que doutrinam a alma do homem com a doutrina da pombagira, que faz o homem ficar frio com a mulher, mas ficar quente com a mulher lá fora, que faz a mulher ficar fria com o homem, mas ficar quente com o outro do lado de fora, que enquanto estão namorando é um fogo, e quando namora, todo dia tem dor de cabeça. Perdão, quando casa. Enquanto está namorando, tem fogo. Quando casa, todo dia tem dor de cabeça, todo dia é um problema aqui, todo dia é um problema ali. O maior sonho de Deus para mim e para a tua vida é o que eu tenho aqui dentro, é o que você tem aí dentro. O sonho ousado, ele vai acontecer a partir do momento em que eu guardo a palavra, em que eu olho para o meu celular, eu olho para o meu tablet e eu começo a dizer: isso vai ficar, isso não pode ficar. Por quê? Porque Davi disse: eu não colocarei diante dos meus olhos aquilo que desagrada ao Senhor. Vamos aumentar esse versículo um pouquinho aqui. Vamos colocar mais frases aqui nesse versículo. Eu não vou colocar nos
meus ouvidos aquilo que vai desagradar ao Senhor, porque aquilo que vem nos teus ouvidos, aquilo que vem nos seus olhos, aquilo que vem nos seus ouvidos é aquilo que vai ficar na tua boca, vai entrar no teu coração. E Jesus diz que o que contamina o homem não é o que ele come, mas é o que sai da sua boca. Então era por isso que em Israel 3 bichos, os bichos atacavam a ovelha em 3 áreas, e nós já aprendemos sobre isso. A mosca que atacava os olhos da ovelha por causa da remela, então ela queria comer a remela, então ela comia a remela e ainda botava bactérias. A bactéria prolifera, infecciona os olhos, então a ovelha ela não consegue mais enxergar. A ovelha no normal ela enxerga 3 metros, enxergar bem é 1,5 metros. Então a ovelha, para andar bem, andar pela porta certa, ela tem que andar perto do pastor. Diga: ovelha, diga forte: ovelha, enxerga bem, 1,5 metros. 1,5 metros do pastor se encontra a porta certa que ele abre para nós. Mas qual era o ataque do bicho? O ataque da mosca era: vou atacar os olhos, porque atacando os olhos eu faço com que a ovelha não consiga mais enxergar o pastor. O pastor vai andar, o pastor continua andando. A Bíblia diz em 1 João 7: se andarmos na luz. Qual é a velocidade da luz? A luz é uma velocidade muito rápida, e ele diz: eu estou andando na velocidade da luz, e você precisa andar na velocidade da luz. Se andarmos na luz como ele na luz está, ele está na luz, eu preciso estar na luz, você precisa estar na luz. Diga para o irmão teu lado: é só pós-tabernáculo, só para te blindar, para você não perder o que recebeu em tabernáculo. Amém? Então ele diz que existe esse bicho que vem, e agora tem a abelha, porque a ovelha, diga assim: a ovelha na sua orelha tem uma cera doce. Sabe quando a abelha ela vai até as flores para pegar o néctar, ela está pegando uma cera. A ovelha tem isso. Então o que a abelha faz? Ela fica zumbindo e entrando. Eu não sei se você já teve algum bicho que entrou no seu ouvido. Eu já tive. Eu achei que eu tinha um monstro dentro do meu ouvido. Falei: vou estourar meu tímpano, mas passei a mão num grampo naquela época e peguei, fui devagarzinho, e quando puxei era uma formiguinha desse tamanho. Eu falei: pelo amor de Deus, parecia que estava acabando o mundo. E agora imagine uma abelha entrando dentro do ouvido de uma ovelha. Ela vai ficar uma loucura, ela não vai encontrar, ela não vai ouvir. Qual é o ataque do diabo aí? Aqui está dizendo: tendo pouca força, guardasse a minha palavra. Mas se os ouvidos estão perturbados, se os ouvidos estão cheios de doutrinas banais, se os ouvidos estão cheios de ventos de doutrina, se os ouvidos estão com doutrina errada, é porque tem zumbido errado, é porque o diabo está atacando a nossa mente, para que nós não consigamos ouvir a palavra. Porque a palavra de Jesus foi: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu falo com elas e elas me seguem, porque ou conhecem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Qual é a intenção do inimigo? Para te roubar o teu sonho, para roubar o nosso sonho, é colocar bactérias e que se tornam varejeiras, infeccionem os nossos olhos. E a gente olha para a Bíblia e diz: perdeu o prazer de ouvir, de ler a palavra, já que agora ele conseguiu infectar os olhos, ele parte para os ouvidos, porque o diabo não quer que você escute, o diabo não quer que você ouve. Por isso o texto aqui no versículo 13 está dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Eu não escutei. Quem tem ouvidos, ouça.
Ouça quem? Falou, porque aqui está o detalhe. A quem você anda ouvindo? Aquele que tem ouvidos, ouça. Você está ouvindo quem? A quem eu ando ouvindo? A quem eu dou ouvido? A quem eu ando escutando? A quem andamos escutando? Terceiro ataque da ovelha era no nariz. Terceiro ataque do bicho, da mosca. A mosca atacava olhos e ouvido. A abelha atacava, a mosca atacava olhos e nariz. A abelha atacava os ouvidos. O terceiro ataque vinha no nariz. Ela vinha e ela botava mais uma vez bactérias que viravam corejeiras, que subiam pelo nariz e vinham parar no cérebro. E agora imagine o cérebro sendo comido. Olha para o irmão do teu lado e diga para ele: não existe ovelha negra no sentido de rebeldia. Diga: toda ovelha tem uma natureza bondosa, independente do pelo, se é branco, se é bege, se é negro, independente da lã, a natureza da ovelha é mansa. A natureza da ovelha, seja ela branca, bege, lã negra, ela tem a natureza mansa. A ovelha, ela ouve a voz do pastor. A ovelha está no aprisco, a ovelha está no pasto, ela está comendo. Se ela, quando ouve algum barulho, ela levanta a cabeça. Se ela viu o pastor, ela volta a ajoelhar e deitar, porque ela sabe: o meu pastor está ali, ele tem a palavra. Foi por isso que numa revelação, quando Jesus pergunta: quem diz os homens que eu sou? Profetas, Jeremias, não sei o que, e você, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E mais à frente Pedro diz, quando Jesus dá uma palavra dura, milhares de pessoas vão embora, ele vira para as suas ovelhas, os seus 12, e diz: se vocês quiserem ir, podem ir, porque aqueles que estavam indo embora estavam dizendo: não queremos ouvir palavra que venha nos confrontar, porque quem é da sinagoga de Satanás é rebelde. Quem é da sinagoga de Satanás não quer ouvir a exortação. Quem é da sinagoga de Satanás não quer ouvir repreensão, porque ela acha que a dele está certo. O espírito Corá de Datã, Abiram e Corá está sobre ele. Mas Pedro disse: para onde iremos nós? Tu tens a palavra que nos leva à vida eterna, porque a ovelha é mansa. Então o pastor, ele faz lá em Israel, todo de 7 dias, nós já falamos sobre isso. As ovelhas, elas são ungidas nos olhos, no ouvido, e são ungidas. E se tivesse, a ovelha só fica louca se ela tiver com bicho no cérebro. A pessoa que não quer andar perto do pastor, o bicho já pegou. O pastor prega muito, o bicho já pegou. Não está mais gostando de ouvir a voz do pastor. Não aguento, na hora que o pastor pega a palavra, já tem bicho. O pastor fala: vamos por aqui, ela vai por lá, o bicho já atacou o olho, já está tudo infeccionado. E o que eles faziam? Passavam o óleo, jogavam óleo no nariz, e se tivesse bicho ele descia. Então a ovelha era curada, ela
voltava à sua natureza, a natureza mansa, a natureza suave, a natureza obediente, a natureza que ouve comandos, que quando o pastor disse, vamos, ela diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me conduzirá nos pastos verdejantes, as águas tranquilas, porque ela sabe, o meu pastor, ainda que eu sou fraca, ele tem uma palavra de poder, e a palavra dele abre porta para mim, e quando eu entro por essa porta, eu encontro pastagem, eu encontro comida, eu encontro vitória, eu encontro a bênção, eu encontro a realização dos meus sonhos na minha vida. Aleluia, Senhor. Quem quer realizar sonhos? Amém. Falta um mês, falta 2 meses, apóstolo. O meu Deus, o Deus que eu conheço, o Deus que você conhece, eu quero dizer, para ele pode estar no dia 30 de dezembro. Ele fala, chegou o dia de realizar o teu sonho. Pô, acabou, meu irmão. Não tem a sinagoga do inferno inteira pode levantar. Vai levantar e vai cair por terra. Mas você será como José. Passou 13 anos, quando todo mundo achou que José já não existia mais, lá estava o governador, assumindo a posição do sonho que ele teve há 17 anos atrás. Eita Deus maravilhoso! Você pode aplaudir esse Deus porque ele realiza os teus sonhos. Mas por que Deus realizou o sonho de José? Diga, José não esqueceu a palavra que Deus o havia dado, mesmo ele estando fraco, tendo pouca força, guardasse a minha palavra. Então, por menor que você diz que seja a sua força, ele está dizendo o seguinte: a sua força pode ser pequenininha, mas esta força consegue guardar a minha palavra. Amém. Estou sem força. Estou sem força. O que você está querendo dizer? O Emerson acabou de cantar. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Você vai para onde? Estou sem força. O que você está querendo dizer? Estou sem força. Vai abandonar a palavra? Qual outra palavra você tem para colocar, para trocar por esta? Qual a outra palavra que temos para trocar por esta? Continuando aqui, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, como também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os homens que habitam na terra. Olha para o irmão que lá e diga para ele: todos os homens por cima da terra serão tentados nos seus sonhos. Quem aqui tem sonhos? Quando você pensa nos seus sonhos, ele te alegra. Se o seu sonho te alegra, é porque você acredita que esse sonho ele pode ser realizado. Então, quando você está se alegrando, você está em gratidão a Deus, dizendo: ainda que eu sou fraco, quando eu olho para a tua palavra, eu olho para esse sonho, eu vejo que o Senhor vai cumprir ele na minha vida, então eu continuo acreditando. Porém, Jesus disse: como guardaste a palavra da minha? Olha a entrelinha. Da minha paciência. Olha as entrelinhas. As entrelinhas é essa aí, ó. A palavra dele é a palavra da paciência. Olha as entrelinhas aí. Guardaste tendo pouca força. É uma entrelinha. Tendo pouca força, guardasse a minha palavra. Eu coloco uma porta aberta diante de ti.
Ou seja, tendo pouca força, guardasse a minha palavra, né? Então eu te dou um sonho ousado, porque você sabe guardar a palavra. Amém. Você sabe guardar a palavra. Você sabe continuar olhando para o sonho. Você sabe continuar ouvindo a palavra. No meio de 1 milhão de vozes, você consegue discernir a minha palavra. Você não despreza a minha palavra. Pode vir gente de todo lado tentando tirar você do foco. Você continua guardando a palavra. Todo mundo diz, você está sonhando demais. Tem alguém que olha para você e diz, sonha, Marcelinho, sonha. Você está sonhando, você diz, não tem importância, eu vou continuar sonhando, porque o meu Deus foi Ele que abriu a porta, e quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. Aleluia. Mas Jesus, Ele não brinca com ninguém. Jesus não brinca com a igreja. Jesus não brinca com você. Ele não está brincando com os nossos sentimentos. E Ele diz assim: como guardaste a palavra Da minha paciência. da minha paciência, também eu te guardarei. Te guardarei de quê? Na Da hora da tentação. Olha para o irmão do teu lado e diga assim: todo sonhador, todo sonhador, uma hora vai ser tentado a desistir de tudo, a picar o pé no balde, quer saber, vou jogar tudo pro alto. Todo sonhador, ele é tentado nos seus sonhos. Provérbios diz que o ouro é provado no fogo, a prata é provada no crisol, e o homem é provado pelos louvores que saem da sua boca. Glória a Deus. O homem é provado pelaquilo que ele ora, pelaquilo que ele acredita, pelaquilo que ele diz: amém, Deus, eu acredito, eu tomo posse dessa palavra. Quem aqui toma posse da palavra pode dizer: amém, Deus, eu acredito. amém, Deus, eu acredito. Quando eu acredito, eu preciso agora abraçar o quê? A palavra da paciência. Por quê? Porque eu serei tentado. Vai ter uma hora de tentação para que eu desista do meu sonho, para que eu desacredite do meu sonho, para que eu não mais dê valor ao meu sonho, para que eu engavete os meus sonhos, para que eu desista do meu sonho. Deus está dizendo: nessa hora que a tentação vier, e quem tiver discernimento aqui vai levantar a mão e vai dar glória a Deus. Olha a palavra, em outras palavras, Jesus está dizendo assim: porque tu guardaste a minha palavra, eu abro a porta, e eu vou envergonhar os que são da sinagoga de Satanás. Mas como tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação. Ele está dizendo: na hora em que a tentação, na hora que a provação, na hora que a dificuldade, na hora que a luta apertar e parecer que você não terá condição nenhuma de realizar o sonho, e que o teu sentimento, os teus pensamentos, a tua fé, ela quiser desistir, se você olhar para mim, eu vou pôr mão na tua vida, eu vou mexer em você, eu vou mover dentro do teu coração, e de repente você vai se levantar como o apóstolo Paulo e vai dizer: quer saber, eu sei passar por coisas boas, mas também sei passar por coisas ruins, eu sei ficar com saúde e eu sei glorificar na doença. Por quê? Porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Se alguém aqui nesta noite que acredita, então toma posse da vitória, porque ela é minha, ela é tua, ela é nossa, no nome de Jesus. Ou seja, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até quando Deus está com você? A consumação do O mundo acabou? O século acabou? não. Ele diz: eis que eu estou contigo até, nem até o século acabar, não, ser consumido, até a consumação dos séculos.
Quem aqui viveu um século? Tem alguém aqui com mais de 100 anos? Então Deus ainda está com você. Glória a Deus. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Deus está conosco. O Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Ele é o nosso baluarte, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio em tempo de angústia. Pelo que não temeremos, ainda que os montes se abalem, ainda que os mares se bravejem, as águas rujam. Aleluia. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus te dará alegria em meio à guerra. Deus te dará paciência para vencer. É só manter a posição. É só eu ficar na posição que eu vou vencer. A luta vem e passa. Não desanima não. Quem crê em Jesus Cristo vai ter a sua bênção e vai ter a sua salvação. Aleluia! Glória a Deus. Santo é o Senhor. Amém? Amém. Olha para o outro lado e diga para ele: lembra desse corinho? A luta vem e passa, não desanima não. O texto, ele é profundo. Se nós vamos ficarmos aqui, a Bíblia diz que virá uma tentação sobre todo o mundo, sobre toda a terra. Quem aqui está sobre a terra? Quem aqui está na terra? Então ele diz que essa tentação vai atingir. Deixa eu quebrar uma mentira que você já sabe, ou alguns estão tentando. Mas como? Qual a mentira? Se eu sou de Cristo, se eu sou de Jesus, como que eu estou passando por luta? Se eu sou de Jesus, por que está acontecendo isso? Se Deus é Deus, por que Ele está deixando acontecer isso? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Senhor, olha, quando você conhece a Escritura, Senhor, quem pecou? Os pais dele ou ele? Para que ele nascesse cego. Tem hora que o diabo fica arrumando conversa fiada no seu ouvido, com zumbido de abelha, querendo jogar culpa em você. E você fica assim: onde foi que eu errei? O que eu fiz para merecer? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Eu não estou aguentando mais. E o diabo está querendo isso, vitimismo. Jesus olhou e disse assim: não é hora de vitimismo, é hora de paciência, é hora de guardar a minha palavra, é hora de ser forte na palavra. É hora de ser forte. Você está sendo fraco na carne, mas você é forte no espírito. Você é fraco na carne. A carne é fraca, mas o espírito